Oi pessoal, professora Andréia, trazendo para vocês as últimas aulas dessa nossa unidade A Colcha de Retalhos. Na aula de hoje, segunda-feira, 10 de agosto, nós iremos trabalhar com língua portuguesa e com matemática. Língua portuguesa, a gente irá trabalhar com análise linguística, compreensão textual de mais um fragmento do nosso texto da Colcha de Retalhos, né? História do Felipe, da avó. E em matemática, nós iremos trabalhar a exploração de medidas de comprimento, tá? Quero que vocês prestem bastante atenção, porque essas atividades de matemática, principalmente, vocês precisarão de uma orientação maior, tá? Então, vamos primeiramente à nossa aula de língua portuguesa, que diz o seguinte. Depois de algum tempo, Felipe nem se lembrava mais da colcha de retalhos. Um dia, ao voltar da escola, a mãe falou: Felipe, a avó mandou uma surpresa para você. Uma surpresa para mim? Onde? Está lá em cima da sua cama. Felipe entrou no quarto correndo. A colcha estava sobre a sua cama. Que linda! Mas não era uma colcha como essas que se vendem nas lojas. Cada retalhinho tinha uma história. Ali, deitado sobre a colcha, Felipe passou durante algum tempo, lembrando-se de uma porção de histórias. Observou um retalho de brim azul. Foi quando o papai e a mamãe viajaram de férias e eu fiquei lá na casa da avó. Um dia, fui subir na jabuticabeira e levei o maior tombo. Ralei o joelho, fiquei com o bumbum dolorido e o short rasgado. Que vergonha! Vovó veio correndo lá de dentro. Me pegou no colo com carinho e depois, nesse mesmo dia, resolveu fazer um short novo para mim. E fez um short desse pano aqui, de brim azul. De repente, Felipe começou a sentir uma coisa estranha dentro do peito. E aquilo foi aumentando, aumentando. Felipe foi atrás de sua mãe. Me leva na casa da vovó? Não demorou nada e os dois estavam chegando lá na casa da vovó. Tocaram a campainha e ela veio lá de dentro. Parece que eu estava adivinhando que você vinha. Fiz um bolo de chocolate do jeito que você gosta. Vovó, vem aqui pertinho. Aqui, me dá um abraço bem gostoso. Aconteceu alguma coisa, Felipe? Sabe, vovó, cochichou Felipe bem baixinho no seu ouvido. Preciso te contar um segredo. Eu acho que já entendi. Agora eu já sei o que é saudade. Gente, então, aqui nós encerramos a história do Felipe, mas não encerramos as nossas aulas. Ainda temos uma semana de aulas relacionadas a essa história. Tá? Temos perguntinhas então de compreensão textual, qual é a situação narrada na passagem da história acima, né, nessa passagem, tá? Qual é a situação narrada? Então vocês vão resumir com as palavras de vocês a situação onde Felipe ganha de presente a colcha da avó e ele começa a entender o que é o sentimento de saudade, né? Quem participa dessa passagem, nós vemos aqui mais um personagem que até então não tinha entrado na história, que é a mãe do Felipe, né? E também, é claro, a vovó e o Felipe. Na passagem da história que você leu, percebe-se que a avó cumpriu uma promessa que havia feito ao neto. Então, nós vamos ter que reler os fragmentos da história lá das outras aulas para nós entendermos que promessa foi essa, tá? O que tornava a colcha uma colcha especial e não uma colcha dessas que se compram em lojas? Por que era uma colcha especial a colcha que o Felipe ganhou da avó? Tá? Que lembranças foram despertadas pelo retalho azul? Então essa ficou bem fácil, né? De repente Felipe começou a sentir uma coisa estranha dentro do peito. Que sentimento você acha que ele estava experimentando? E como ele descreve esse sentimento? E depois atividadezinhas de ortografia aqui, palavrinhas como palavrinha cochichou e baixinho. Nós temos ali o som do sh, né? Na palavra cochichou escrita com CH e baixinho escrita com X.
Tá? Então a prof explica aqui que o CH e o X, eles têm às vezes o mesmo som, né? Sons semelhantes, né? Retirar da história palavras, outras 4 palavras onde CH tem o som do X, tá? Onde CH tem o som de X. Depois, na outra questão, muitas vezes nas combinações QU e GU, o som da letra U não é ouvido, né? E daí nessas combinações a gente chama de dígrafo, dígrafos QU e GU, então só quando a gente não escuta o som do U. Quando a gente escuta o som do U, não temos dígrafos, tá? Então a prof pede para vocês retirarem aqui nesses quadrinhos. No primeiro quadrinho, onde a letra U é pronunciada, e no outro quadrinho onde nós não temos a pronúncia da letra U. E na letra C, outros exemplos de dígrafos consonantais. Tá? São formadas pelas combinações LH, CH, NH, é um conceito que a prof está trazendo aqui. Retire desse trecho da história palavras com dígrafos consonantais, tá? Depois, na outra folhinha, nossa aulinha de matemática, que aqui a prof quer uma atenção maior de vocês, tá? São probleminhas. Tá? Número 1. Para fazer sua colcha de retalhos, a avó de Felipe utilizou tecidos cortados de forma quadrada. O que é um quadrado? Quando a largura e a altura são do mesmo tamanho, da mesma medida, né? Cada quadrado mede 20 centímetros, tá? Então, como a minha colcha de retalhos aqui, cada quadrinho mais ou menos 20 centímetros aqui e 20 centímetros aqui. 20 aqui e 20 aqui formam um quadradinho perfeito, né? Aí a prof botou ali um retalho. Observe a imagem abaixo, que é o desenho de um retalho. Estão vendo? Esse retalho, então, teria 20 centímetros assim de largura e 20 centímetros de altura. Vem a primeira perguntinha da letra A, da número 1. Se 1 metro tem 100 centímetros, quantos quadrados de 20 centímetros a avó precisa para fazer 1,40 m de colcha? Pinte na malha quadriculada abaixo. Então, vocês têm aqui os quadrinhos, vocês vão pintar os quadrinhos até que a avó possa fazer 1,40 m de colcha. Ou seja, 20 centímetros mais 20, mais 20, mais 20, mais 20, forma 1 metro. E a avó precisa fazer 1,40 m, mais 40 centímetros. Então, quantos quadradinhos a gente precisaria de altura e de largura para formar essa colcha? Vocês só vão pintar aqui, tá? Depois, a letra B, sabendo que cada quadrinho dessa malha aqui, tá, mede 20 centímetros quadrados. Então, digamos, né, gente, que cada quadrinho vai medir 20 centímetros de altura e 20 centímetros de largura. Qual é o tamanho dessa colcha aqui, tá? Então, vocês vão ter que ver, né, fazer uma continha de multiplicação, né, ver quantos quadrinhos tem assim, quantos quadrinhos eu tenho na horizontal, né, e fazer uma continha para ver quantos metros, né, quantos centímetros eu tenho aqui nessa colcha, tá? E lembrando, gente, cada 100 centímetros, 1 metro, tá? Cada vez que eu chego nos 100 centímetros, eu converto essa quantidade para 1 metro, tá? Depois, imagine agora que a avó cortou os retalhos com medidas de 15 centímetros. Então, agora não são mais 20. Imagine que são 15, tá? Quantos retalhos ela precisará para fazer uma colcha de 2,40 m? 2,40 m, tá? Então, quantos retalhinhos de 15 centímetros quadrados? Lembre-se, 1 metro, 100 centímetros, logo 2,40 m serão 240 centímetros, tá? Então, essa informação vai ajudar vocês a resolver essa questão. Vocês podem resolver pela lógica, vocês podem desenhar, tá, pessoal? Depois, a letra D, para fazer um tapete de retalhos, vovó recortou retalhos de forma retangular. Agora, eles não são mais quadradinhos, são retangulares. O que é o retângulo? Retângulo é como a folha de ofício, né? Ela tem a altura, né, menor do que a largura, não são iguais os tamanhos, né? Então, nessa simulação aqui, nesse probleminha, a vovó cortou os retalhos com 10 centímetros de altura e 20 de largura, tá? É o que diz ali. Aí a perguntinha é, quantos retângulos de retalho vovó precisará para fazer um tapete de 1,20 m de comprimento e 50 centímetros de largura? Então, ela precisa 50 centímetros de largura, 1,20 m de comprimento, quantos retalhinhos, tá? Aqui, então, eu tenho, de novo, a malha quadriculada para vocês pintarem ali, tá? Os retalhos até formar 50 de altura, tá? E 1,20 m de comprimento, certo, pessoal? É isso, então, na aula de hoje. Façam tudo com muito capricho. Qualquer dúvida, manda um recadinho para a prof. Até daqui a pouquinho na nossa próxima aula.